Cláudia. Bom dia, Cristiane. É um prazer tê-la novamente nos nossos congressos. Prazer meu. Prazer sempre Quase que meu. não deu certo pelo dia, né? Mas a gente vai Que ajustando, bom que né? deu certo. O universo Bacana, contribui quando a gente joga para com ele resolver. certeza. É verdade. Então, nós estamos aqui na nossa segunda manhã de congresso, né? Lembrando que hoje nós tivemos a Andréia, a enfermeira Andréia, agora a Cristiane, e à noite nós teremos a enfermeira Ana Cecília Coelho e a enfermeira Ivete Barreto, e amanhã as atividades são presenciais lá na Universo. Agradeço muito, Cristiane, né? Com certeza vocês vão adorar também, como gostaram muito também da palestra da Andréia. Então, Cristiane Soares da Costa Araújo, enfermeira, mestre em enfermagem, especialista em enfermagem do trabalho, empreendedora em transição de carreira e qualidade de vida para enfermeiros. Amanhã é toda sua, Cristiane. Fica à Cuidado, vontade. hein? Ah, Cuidado, senão nós vamos ficar aqui. pode ficar, aí vai depender do seu tempo. Gente, que bacana. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Sui, bom dia, Cláudia. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Junto com essa turma maravilhosa que eu já tive o prazer de estar anteriormente e de vez em quando estar voltando aqui. Então, para mim é sempre um prazer falar sobre enfermagem, falar sobre carreira, falar para alunos. É assim, eu me sinto em casa, né? É o que eu mais amo fazer, é isso. E, então, para mim é um prazer estar aqui, tá? E precisando, você sabe que você pode contar comigo, sim, tá? Alunos, eu sou professora Cristiane, e assim, eu sempre falo, né? Eu sou professora também em outra faculdade, outras faculdades, eu sempre falo que eu não venho ensinar nada, né? A gente vem compartilhar, né? E facilitar aí o processo de formação de vocês. Então, a minha proposta com vocês aqui essa manhã, né? São menos de uma hora, eu espero. A gente compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência aí na enfermagem e também conversar um pouco, né, sobre alguns aspectos que às vezes a gente não costuma conversar muito, principalmente na graduação, a gente vai deixando um pouquinho de lado. Então, a minha proposta hoje é essa, e eu vou compartilhar aqui já a minha tela com vocês, para a gente já começar esse bate-papo gostoso. Espero que vocês usufruam aí, né, do máximo das informações, né, e do compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela? Sim, sim. Então, vamos lá. A professora Sui me convidou, então, para a gente trazer um tema, né, para vocês, né, nessa semana tão importante da enfermagem, né, nós todos estamos comemorando, né, a Semana da Enfermagem nesses dias, amanhã é o nosso dia, então, assim, nós devemos estar exultantes nessa semana, né, quem não está, vamos tratar de ficar, porque não tem como, né, nós estamos, vocês estarem na graduação, nós como enfermeiros, passamos batido na nossa semana, não tem como, infelizmente isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, e a gente tem que exultar, assim, ficar feliz, ainda mais no contexto que nós estamos inseridos nesse momento. Então, eu me propus, né, dentro da proposta da professora Sui, trazer para vocês aí 5 formas, né, claro que existem outras N, mas 5 maneiras de você investir na sua carreira na enfermagem, que você está começando agora, que você está firmando agora, e ser valorizado na mesma, né? Como eu já disse, eu já estive aqui anteriormente, então alguns alunos já me conhecem, alguns lembram de mim, outros a gente teve até, formamos vínculos, outros a gente se fala no Instagram, né? A gente conversa por direct, então tem alguns alunos que já me conhecem de outras situações, e a gente já tem algumas trocas, né, por aí. E tudo isso, né, que me trouxe aqui hoje, na verdade, eu estou aqui hoje por conta da minha trajetória, né? Se a minha trajetória não tivesse tomado o rumo que ela tomou, eu não estaria aqui, eu tenho certeza que não, né? Então, hoje eu estou empreendendo, né, como a Sui falou, na área de carreiras, mas com foco em transição de carreira, mas ajudo também em orientação profissional, em fazer um plano de carreira, mas tudo isso visando mais qualidade de vida, mas tudo isso por conta da história que eu tive na enfermagem, né? Então a minha trajetória me trouxe a esse momento,
né? Eu fiz recentemente um mestrado em enfermagem, com foco em qualidade de vida na saúde do trabalhador. Então, como enfermeira do trabalho, né, entre todas as outras atividades que eu fiz ao longo desses anos, né, e mais de duas, não vou falar não, né, Suíça, não vai, deixa o tempo para lá, né, o tempo se encarrega de falar quanto tempo que a gente tem de formada, eu vou nem falar. Mas eu tenho orgulho, né, desse tempo aí, mais de 20 anos na enfermagem, estou indo para 25 ano que vem, e muito feliz de tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu tracei, né? E eu sempre falo, a carreira da enfermagem, a sua carreira que você está construindo na graduação, ela está dentro da sua vida. A sua vida é dinâmica, então a sua vida vai mudar e, consequentemente, você terá mudança na sua carreira também, né? Então, a minha visão hoje de cuidar do trabalhador também, né? Porque como enfermeira do trabalho, a gente cuida do trabalhador. Então, hoje eu me proponho, né, a ajudar meus pares, né, da enfermagem, seja na graduação ou fora dela, como enfermeiros mesmo experientes, a ajudar, né, a traçar caminhos diferentes na enfermagem, buscando mais qualidade de vida, buscando realmente mais sentido, né, na sua vida e na sua caminhada. Essa é a minha proposta hoje e por isso que eu estou aqui trazendo esse tema para vocês. E aí, eu vou inverter um pouquinho a ordem, né, porque a gente fala lá 5 formas de investir e ser valorizado. Mas vem cá, né, nós não investimos em algo que a gente não acredita. Vocês concordam, gente, né? Então, assim, quando você fala assim, eu preciso de uma internet melhor, né? Essa época da pandemia aí, quem de nós que não teve que se virar nos 30 e arrumar uma internet melhor, né? E apanhamos por não estar com uma internet melhor. Então, eu preciso investir numa internet melhor. Mas eu só vou investir se eu acredito e tenho certeza que isso é importante. Porque se eu não acredito que isso seja importante, eu não vou investir. Sim, certo, né? Eu acho que sim. Eu não estou vendo o chat aí, talvez alguém esteja até comentando que sim, mas é isso, né? Então, antes de falar em investir em algo, você precisa saber o valor daquilo, a importância. E aí eu faço esse processo de volta com vocês aqui hoje, né? O que é ser valorizado? E aqui eu nem falo como pessoa, né, como profissional ainda. Eu estou falando como pessoa mesmo. Então, quando você pensa na sua vida, em você, você pensa que você tem realmente o valor que você merece? Você se valoriza como realmente, teoricamente, deveria? Né? Você tem o valor das pessoas que você gostaria de receber? Né? Então, antes de fazer, até de falar sobre esse slide aí, que ele está um pouquinho depois do que eu estou falando agora, a gente precisa entender o nosso real valor como pessoa. Então, eu preciso saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu estou indo. Né? A gente precisa ter esse sentido na nossa vida. Se a gente não tiver essa noção, a gente vai estar vagando, né, nesse mundo e do que tocar nós estamos indo, né? E está tudo ok. E eu acredito que, pelo menos a maioria de nós, não quer uma vida assim, né? A gente quer uma vida que realmente tenha valor, tenha sentido. Que isso é um tema que nós estamos discutindo tanto na enfermagem agora, né? Então, antes de pensar em você profissional, pense em você pessoa, ser humano, gente. As suas necessidades humanas básicas e você pessoa. Você se sente valorizado? Você se dá o verdadeiro valor? Né, dentro da sua história, dentro daquilo que você construiu até hoje. Então, eu queria trazer essa reflexão para você fazer isso depois, assim, guarda aí, né, para você refletir depois, só você e você mesmo, nessa questão do valor pessoal, tá, que você se dá. Por quê? Professora, o que isso tem a ver? Tudo a ver, porque se eu sei o meu valor, gente, a conversa muda. Tá? Quando a gente fala, né, da PL, todo mundo falando da PL 2564, né, da valorização da enfermagem, do piso nacional da enfermagem, o pessoal sempre me pergunta assim, sobre isso, né, o que é que eu acho? Eu falo assim, ok, tem que ser, nós temos que construir isso, mas a gente precisa entender que, antes de tudo, tem uma pessoa aqui, um ser único, e esse ser precisa se valorizar primeiro, porque se eu não me valorizo, dificilmente as pessoas me valorizarão. E aí, entrando no mundo do trabalho, né, eu trouxe essas autoras aqui, que são daqui de Goiás, elas são pesquisadoras de uma faculdade aqui em Goiânia, e elas são dessa área. Cristiane, eu não estou visualizando os slides. Vocês Sim, estão, meninos? desde o começo? Não está passando. Não estamos. Não está passando, tá no título. Tem que reativar aí. Então, peraí Isso. só um pouquinho.
Deixa eu voltar aqui para a tela de compartilhamento, só um minuto. Você reativou. Tem essa tarjinha amarela. Agora passou. Não, agora saiu. Vou compartilhar de novo aqui, só um minutinho. Tá. Cristiane, o aluno Victor comentou que exatamente precisamos comprar a ideia para investir nela. Sim, com certeza, Victor. Se eu não me engano, o Victor, já conheço o Victor de outras épocas. Victor, é isso aí. Concordo totalmente. Vocês estão vendo agora? Sim. O que é ser valorizado, tá ok aí? Está. Então, eu só passei esse o da apresentação, vocês não perderam muita coisa, não. Então, olha, o que essas autoras trazem, né? Elas falam o seguinte: os relacionamentos interpessoais construídos sem o lastro da fraternidade, com imposição de metas de difícil cumprimento e quase sempre inatingíveis, são fatores que menosprezam o homem enquanto ser humano e o qualificam como coisa aproveitável e descartável. O que isso tem a ver com o que nós estamos conversando? Tudo a ver, né? O tema do evento de vocês é justamente relacionamento interpessoal, né? Então, quando a gente fala de se relacionar, gente, em qualquer relação, né, seja comercial, seja amorosa, seja familiar, tem que haver respeito, tem que haver valor, né? Se não houver essas questões, isso não é uma relação, né? Eu falo que não é relacionamento. Então, entre pessoas, a gente tem que ter troca, né? E nós, enfermeiros, se a gente for falar na nossa área, sem falar em ser humano, né? A nossa atuação ela é baseada no relacionamento interpessoal, né? Não tem como a gente cuidar sem relacionar, impossível. Então, quando a gente firma os nossos relacionamentos, né, sem essa questão da fraternidade, né, da solidariedade, da humanidade, permeando as nossas relações, sejam elas quais forem, gente, quais forem, não importa qual for esse contexto. E que a gente tenha, por exemplo, a gente esteja trabalhando num local, numa empresa, que a gente tem que bater metas a qualquer custo. E isso privilegia, né, nós, pessoas, enquanto máquinas e não enquanto humanos, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é daí que vem o adoecimento. É daí que vem, né, todas aquelas questões de risco psicossocial relacionado ao trabalho. É daí que vem todo o adoecimento mental que nós vemos hoje aí na área da saúde, principalmente na enfermagem, principalmente em toda a população depois da pandemia, né, porque nós estamos todos mesmo passando por uma fase complexa, né, na área psíquica, né, depois de tudo isso que nós vivemos, mas nós precisamos nos lembrar que, antes de tudo, antes de comércio, antes de relação comercial, antes de ser cliente, antes de ser paciente, empresa, hospital, empreendedor, nós somos pessoas. E nós somos humanos e gente conecta com gente. Então, nós precisamos lembrar que os nossos relacionamentos, eles precisam ter pelo menos um mínimo de solidariedade, um mínimo de fraternidade, né? Senão fica difícil, né? Vai ser mesmo uma coisificação, né? E isso não é novidade, porque isso está lá na nossa Declaração dos Direitos Humanos, né? Que foi instituída pela ONU lá em 1948, e ela traz, né, nos artigos 1 e 5, essas duas afirmações, né? Todas as pessoas nascem livres, iguais em dignidade e direitos, todas. São dotadas de razão, consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, precisou ter uma normatização, precisou ter algo escrito no papel para dizer uma coisa que a gente já deveria nascer, né, com esse instinto de fraternidade, com esse instinto de relacionamento, né, que isso é a nossa base. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Quando eu leio, né, esse artigo, eu olho para a nossa sociedade hoje, principalmente o nosso mundo do trabalho hoje. E vocês, né, alguns de vocês já podem estar no mundo do trabalho enquanto alunos, mas já trabalhando, seja na enfermagem ou fora dela, alguns de vocês já estejam vivenciando isso, outros não ainda, mas os que estão já sabem, né, o contexto do trabalho que nós estamos hoje, ele não está brincadeira, né, eu falo isso para meus alunos e eu me sinto assim como se fosse uma mãe, né, aquela mãe falando, né, ali no ouvido, gente, o mercado lá fora não está fácil, gente, o mercado não tá brincadeira, e a gente tenta alertar, tenta preparar, mas não adianta, é só estando lá
né, para viver mesmo na pele, né, sentir que a coisa realmente não está fácil, a pressão está grande, e nós precisamos, então, ter um posicionamento, né. Eu acredito que a questão da valorização e do respeito, ela passa muito pelo posicionamento também, né, se a gente pudesse colocar isso num diagramazinho, nós íamos fazer um tripé, e a gente ia fazer, né, valor, respeito e posicionamento. Sem esses três, fica muito difícil da gente se manter em qualquer relação, e mais nas relações de trabalho, né, ainda mais nós como enfermeiros, e vocês como potenciais daqui a pouco. Então, para representar isso, eu trouxe para vocês aqui, né, o que seria, então, ser valorizado na enfermagem? O nosso valor começa, então, em nós mesmos, como eu já falei anteriormente, né, começa em você mesmo, valor próprio. É você não aceitar certos tipos de situações, sejam humilhantes, degradantes, como nós falamos aqui agora há pouco no slide anterior, né? É você também ser valorizado no seu próprio núcleo. Então, às vezes, nós mesmos desvalorizamos a nossa categoria, certo? Isso não é novidade para vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, como é que a gente consegue valorizar nós mesmos? Estando aqui, né, numa semana científica, participando de um evento que nos valoriza, parar tudo para falar sobre isso nós estamos nos dando valor, né? Então, se eu no meu núcleo de vivência, na minha família, nos meus amigos, ali naquele círculo, né, que eu tenho ali mais próximo a mim, eu mesma desvalorizo a minha categoria, a minha profissão, ou permito que as pessoas próximas a mim façam isso, gente, já começou errado aí. Né? Então, a gente pensa assim, não, nada a ver, tudo a ver, porque isso é uma cascata, né? Isso vai repercutindo, tá? Então, por isso que eu fiz aqui o círculo, justamente para mostrar a repercussão, porque isso sai do núcleo e vai para o mercado. E lá no mercado, lá no hospital, lá na clínica, eu também vou ter o mesmo posicionamento. Se eu não me valorizo, eu permito que as pessoas ao meu redor me desvalorizem, no mercado eu vou permitir que a equipe multidisciplinar também me deixe de escanteio, eu não vou me posicionar lá como profissional que eu sou, né, enfermeira, muitas vezes como líder das equipes, e a coisa vai ficando até que isso chega na sociedade soando de uma forma assim, aquele enfermeiro lá, a enfermeira estava lá. Então é assim, é só a repercussão, né? Na verdade a gente tem aí um eco, né, que a coisa começa em mim, aí você fala, professora, mas a culpa é minha, nossa, não é questão de culpa, é questão de realmente de posicionamento. Eu tenho uma postura diante da sociedade que eu preciso zelar, e isso começa dentro da minha casa, né? Então, é ensinando para as minhas filhas, né, o que é ser enfermeira, a importância disso, já ali, né, mostrando para os meus pais, cuidando deles como eu cuido hoje, mostrando para eles a importância de eu existir como enfermeira na vida deles, que hoje eu posso cuidar deles, eu cuido das minhas filhas, e assim sucessivamente eu oriento alguém, né, da próxima, um amigo, um colega. Então, é justamente nesse círculo menor, na minha vizinhança, né, na minha comunidade, é nesse círculo menor que eu propago a enfermagem. Então, começa no pequeno, não começa lá fora. Começa... Cristiane, o slide não passou. Eita, nós estamos... Agora sim, agora passou. Deixa eu voltar aqui. Agora passou, é esse. Agora tá certo? O anterior, ele não tinha passado também, não. Esse vocês não viram, né? Esse a gente está agora, mas eu digo assim, porque tem um anterior a esse, né? Só esse. Tá. Desculpa, então, da fala passou para esse, né? Tá aí eu falei dos direitos humanos e aí agora eu estou aqui. Não é esse agora, desculpa. Joia. E aí, então, assim, é importante que a gente entenda que essa repercussão... mudei de slide, mudou para vocês? O que é ser valorizado na enfermagem e os círculos? Então, vou passar aqui novamente. Que não está mudando, então, gente, eu vou mudar aqui, tá? Sim, agora está. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que a valorização que a gente quer pela sociedade, né, pelo Congresso, pelo presidente da República, falando financeiramente, né, em termos de leis e tudo, a gente constrói ela no pequeno, tá? Então, isso é o que eu acredito, e é isso que eu tenho vivido ao longo da enfermagem, visto ao longo da enfermagem. Muitas vezes, nós mesmos, na nossa vivência como enfermeiras, nossa equipe, a gente permite ser desvalorizado, a gente permite a desvalorização, e isso vai repercutindo. Tá? Então, são ações muito pequenas, mas que são muito relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia.
Sim, vocês no seu círculo, nos seus colegas na graduação, vocês com relação aos outros colegas de outros cursos, é aí que começa, né, a nossa valorização, a nossa importância, a gente trazer, a gente mostrar, né, por que que a gente é importante, por que que a gente deve ser valorizado, né. Então, isso é fundamental que a gente tenha bem claro em nós, porque eu sabendo o valor disso, eu vou querer realmente investir nisso. Porque se eu acho que a enfermagem é uma coisa assim, tá ali, qualquer, precisa, gente, eu não vou investir, eu não vou fazer nada para melhorar, vai ficar por isso mesmo. Que é a luta que nós estamos hoje, né, vivendo. Então, por que ser valorizado? Simples, porque nós estamos simplesmente em todos os contextos, né, em todos os níveis de atenção, porque nós estamos lá desde a gestação até quando a gente participa do processo de morrer de alguém. Então, desde o processo de nascer até o processo de morrer, nós estamos em todos os momentos da vida de uma pessoa. Isso é pouco, né? Isso é pouco. Então, a gente acostuma com isso, mas isso não é pouco, isso é muito. Né? Então, eu participo do processo de nascer, eu participo, né, da gestação, do gestar, né, eu participo do maternar, do amamentar, né, como enfermeira, mas eu também participo ali naquele momento final, né, no final de vida, né, nos cuidados paliativos, eu promovo saúde, né, eu previno doenças, eu atuo nesse processo de saúde e doença, eu atuo ali no hospital tratando, eu atuo na atenção básica promovendo saúde, né? Nós estamos participando de todos os momentos da vida dos pacientes, sejam eles momentos alegres, momentos felizes, em momentos tristes, né, em problemas que eles estejam vivenciando, e nós propondo soluções, seja a nível individual ou coletivo, seja para grupos ou para populações. Olha onde a enfermagem hoje está, né? Nós temos enfermeiros hoje em todos os níveis de atenção, em cargos públicos, né, na política, em cargos do município, do estado, nas faculdades, na pesquisa. Gente, nós estamos em todos os lugares e nós podemos cuidar em todos os contextos, né? Então, isso precisa solidificar na nossa mente, para a gente poder entender o nosso papel, é muito importante. Sem nosso papel sendo exercido nessa sociedade, haveria uma falta muito grande no cuidado. Então, o cuidado, ele é nosso, nós somos responsáveis por ele. E isso eu falo mais um pouco. Cuidado, pessoas doentes, pessoas sadias, e não só a população, mas trabalhadores também, lembrem-se disso. Nós, trabalhadores, também precisamos de cuidado. Né? Então, resumindo, nós estamos em todos os contextos e estamos em todos os níveis de atenção. E aí, quem que deve valorizar a enfermagem? É o que eu já falei aqui, então somos nós todos, né? Para eu começar, né, a pensar que a enfermagem precisa, e realmente ela merece um piso nacional que ela não tem ainda, ela realmente, isso precisa, isso é uma vergonha a gente não ter isso, né, dado o nosso papel tão relevante na sociedade e essencial, independente de pandemia, mas ele precisa começar em nós, né? Então, eu acredito que essa enfermagem que está nascendo, né, com vocês, que estão na graduação, que estão começando agora, ela tem um potencial muito grande, porque vocês estão se criando numa época de grande valor e de grande visibilidade que nós estamos tendo. Então, eu acredito que a gente está aí, né, com uma promessa, né, nessa geração, nesses últimos 10 anos, talvez, não sei, 5, 10 anos, de uma mudança muito grande na enfermagem, eu quero crer assim, e isso começa em você, isso começa em nós, e não é moda, né, isso realmente um momento que foi construído, né, tudo isso foi construído, inclusive por pessoas que, inclusive, eu estou tendo o prazer de estar aqui, né, sendo palestrante ao lado de figuras na enfermagem que estão há décadas lutando pela enfermagem, né, como a professora Ivete, então, assim, a luta, ela é antiga, e nós estamos vendo já resultados disso, porque tem pessoas desde o começo que estão primando por isso, né? Então, isso é muito importante, isso começa em todos nós, né? Então, não se esqueçam, tá? Que isso é até um post meu lá no Instagram, né? Eu falo isso, que o preço qualquer um pode dar. Você pode receber preço do seu serviço, e qualquer preço também. Mas agora, valor não. Valor sou eu que dá. E eu vou só contar uma experiência rapidinho para vocês, que eu tive quando eu fui procurar um emprego, uma época, no hospital aqui em Goiânia, e aí eu vivi justamente isso, né? Essa frase saiu justamente dessa vivência que eu tive. Em que eu passei por um processo seletivo, fui aprovada, e ali no final daquele processo seletivo, quando eu fui chamada já para fazer a parte final, que eu conversei com o diretor administrativo e com a psicóloga,
eles iam me propor e falar das atribuições e do valor de salário. Eu ia ser responsável por cuidar de 3 unidades críticas, o centro cirúrgico, TI e hemodinâmica, e eu ia ficar disponível 24 horas, né, telefone, e no hospital 40 horas, e que é o básico, né, que acontece, por um salário, assim, um pouco mais de 2.500, menos de 3.000. E aí eu falei, poxa vida, né, eu fiquei assim, né, fiquei chocada com aquilo, sabendo que isso é a nossa realidade, né. E eu falei, olha, eu não acredito que seja assim, eu acredito que não possa ser assim. Não tem como eu dar um trabalho bom, não tem como eu dar um trabalho médio, nem mediano, quanto mais excelente, cuidando de 3 unidades críticas, né, e sendo líder dessas equipes e dando um serviço de excelência, sendo paga com esse valor. E aí, no frigir dos ovos, eu me vi defendendo, não era nem meu salário mais, eu estava defendendo a enfermagem. Porque eu falei, gente, esse povo acha que enfermeiro é o quê? Né? Enfermeiro faz o quê? Eles não sabem o que o enfermeiro faz. Eles não sabem a nossa responsabilidade, porque, né, não tem condições. E aí eu me vi brigando pela enfermagem, não estava nem brigando pelo salário mais, né? E aí eu fiz uma contraproposta para eles, salarial, né, da média, que no mínimo que poderia ser, né? E aí eu deixei a contraproposta para eles e esse cara de me retornar. Aí tá, me retornar a ligação, falando, olha, não, você pode começar, a gente vai querer você com o nosso time e tal. Aí eu falei, tá, mas vocês aceitaram a minha contraproposta? Não, infelizmente não vai dar. Eu falei, então também, infelizmente não vai dar. Então, assim, se eu preciso trabalhar, preciso. Eu tenho que trabalhar, tenho. Mas, gente, a gente também precisa entender que não existem só aquelas opções, existem outras N opções. Isso precisa ficar claro para vocês desde agora, né? Então, assim, vocês vão receber propostas de emprego milhares, que emprego não falta na enfermagem, graças a Deus. Mas a gente precisa entender que o nosso valor começa aí, né? Se a gente não mostrar, né, para as empresas, por exemplo, qual que é o papel da enfermagem e o que ela realmente significa dentro de uma instituição, ninguém vai saber. E ninguém vai chegar de fora de outra área e falar, não, porque vocês são isso aqui. A não ser que a enfermagem ali seja altamente respeitada e valorizada. Caso contrário, não vai. Se você não brigar, não vai. Né? Então, assim, eu trago sempre essa história porque eu me dei valor. Falei, não, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma experiência construída, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um nome meu que eu construí, eu não posso, né, fazer dessa forma, não tem condições, né? Não é ético para mim, eu não me sinto bem fazendo isso, porque eu sei que eu não vou fazer um serviço bem feito, né? Vou ficar sobrecarregada e não vou estar feliz, né, nem vou ter qualidade de vida, nem saúde mental para dar conta disso. Então, eu não aceitei, e aí eu tive depois outras oportunidades e fui para outros caminhos. Então, assim, quando você tem um posicionamento claro com você mesmo, tudo fica mais claro, né? E aí você vai entender, assim, melhor quando é que você deve ser valorizado. Você deve ser valorizado hoje, agora, nesse momento, estando aqui, buscando seu aperfeiçoamento, né? É nesse contexto que nós estamos vivendo hoje na enfermagem, aí, que nós participamos tão ativamente, né, nesses últimos dias aí, temos participado, né, nesses últimos 2 anos, né, que é desde 2020 essa discussão política, então a gente precisa estar dentro desse contexto inserido e movimentando, porque realmente nós precisamos entender que é importante o nosso papel e o nosso posicionamento em todos esses contextos nos quais, né, nós estamos inseridos, né? E onde nós devemos ser valorizados? Falei lá atrás, né? Em todos os níveis de atenção, em todos os contextos de saúde ou doença, né? Nos presídios, né? Nas populações vulneráveis, nas populações de rua, por exemplo, em qualquer contexto que exista pessoa, e que tem uma pessoa que está com risco de adoecer, ou que ela precisa de saúde, a enfermagem, ela deve estar ali. Então, nós devemos estar em todos os lugares. E por que que eu falo isso também, gente? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, não, mas tem área que ninguém está nem indo, a área que o pessoal mais está procurando agora é essa. Sim, nós temos épocas e épocas em que o mercado está mais quente para áreas determinadas. Então, né, teve épocas de pós-graduação em UTI, que estava em alta, outra época em urgência e emergência, agora em alta estética, empreender, tem muita coisa em alta. Mas essas coisas vão e voltam. Mas a gente precisa, e outras ficam, claro, mas a gente precisa entender que tem N possibilidades de atuação, e que, quando eu olho para mim, né, e vejo os meus valores, aquilo que eu sou boa, meus dons, meus talentos, né, como é que é meu perfil, a minha personalidade, o que que eu gosto, e eu olho para esse mercado, eu tenho N possibilidades de atuar, eu não tenho só uma área,
eu tenho outras N áreas, né, que precisam de mim, que eu posso oferecer soluções, né, e que eu também sinta bem, eu me sinta feliz. Então, é um clichê, né, a gente já ouviu falar essa frase aí várias vezes, né, onde há vida, há enfermagem, né, se eu tenho movimento, se eu tenho vida, eu tenho respirar, eu tenho sangue correndo, eu tenho gente, eu tenho enfermagem. Então, nós estamos em todos os contextos, né? E a gente ouviu falar tanto, né, dessa questão de quanto custa valorizar a enfermagem, e eu vou falar uma coisa para vocês, né? Quando fala assim, quanto custa, o custo ele não é só questão financeira, ele é questão também de tempo, né, de dedicação. Então, assim, quanto que eu vou dedicar do meu tempo para aquilo? Quanto que eu vou dedicar de recurso financeiro para aquilo? Quanto que eu vou dedicar de recursos internos meus para aquilo, né? Ou meu ou da instituição? Então, o custo, ele envolve muita coisa, né? Não só a questão financeira. E os nossos políticos, né, eles disseram que custa aí numa média de 16 bilhões de reais, caso esse nosso piso seja aprovado, isso é o custo que a União terá, né, em média. Ok, mas eu não vou debater isso, porque, né, até eu passei por um debate esses dias sobre esse assunto, falei, olha, indiscutível, né, é o custo-benefício. O que é que o nosso papel traz de relevância para a sociedade? Então, isso não tem discussão. Porque muitas vezes, principalmente no nosso país, o que acontece? Os gastos, vocês sabem, né, no gasto com dinheiro público é uma coisa, né, que às vezes é vergonhosa. Não precisa nem a gente falar. Então, não justifica falar que é porque é custo alto que não vai aprovar, né? Então, isso não é justificativa definitivamente, né? A significância, né, que nós temos na sociedade, o papel que nós representamos, ele não pode ser medido apenas pela questão financeira. Claro que ela precisa ser debatida, precisa, mas ela não é motivo para ser impedida, né? Isso precisa ficar bem claro. E aí entra o que eu falei aqui, né? Então custa o nosso tempo, a gente parar para valorizar nós mesmos, igual nós estamos fazendo agora, a gente parar para conversar sobre nós, sobre aquilo que a gente faz, sobre a nossa ciência da enfermagem, a gente parar para refletir onde estamos e para onde queremos ir, né? A gente ter parceria, ter coleguismo, a gente olhar para o nosso par e ver como igual, não como inimigo, como concorrente, mas que nós estamos todos numa corrida e todos estamos com um objetivo comum, né, que é o cuidado, que é a promoção da saúde, né? E uma palavrinha que eu destaquei, que é a questão do respeito, né? Eu falo assim, eu costumo falar, né, que qualquer relação, se você perder o respeito, ela acaba, né? Para mim, eu acredito assim, né? E isso todos os dias você tem que lutar por isso, né? O respeito no casamento, o respeito com os filhos, todo dia, né? Numa relação com seu parceiro, com a sua parceira, em amizade, qualquer relação. Se você não tiver respeito, gente, não vai para lugar algum, perde, acabou, né? Então não é nem amor, é respeito mesmo. Se você perdeu, a relação ela desaba. Então, Cris, tá, mas isso é uma palavra abstrata, como é que coloca isso no dia a dia? É no dia a dia mesmo. É numa piadinha no posto de enfermagem, que fazem com a enfermagem, é numa piadinha que você mesma faz do colega, do técnico, é uma piadinha que você mesma faz do seu colega de sala, né, ou do enfermeiro que está lá no posto com você. São essas pequenas coisinhas que vão construindo, né? Ou que vão destruindo, na verdade, né? Então, o respeito, ele deve permear todas essas relações, não só de trabalho, mas também as nossas relações pessoais, porque daí vem o reconhecimento, daí vem a valorização, né? E aqui eu trouxe também alguns exemplos dos últimos dias, né, dessa discussão de como ser valorizado na enfermagem, e aí a gente fica pensando, né? Nós temos aí empresas que lucram, né, claro, com serviços que prestam na área da saúde e que a maior mão de obra que tem ali é a enfermagem, né, que a gente sabe disso. A maior força de trabalho é da enfermagem nos hospitais, e é claro que, né, os grandes empregadores, eles realmente não vão aceitar isso facilmente, porque o custo vai aumentar de fato, né. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, falando aqui de maus tratos com enfermeiros. Mas, gente, isso faz parte da realidade, né? Eu vivenciei isso também na minha pele, trabalhando na assistência no hospital público de entorno,
E eu fui quase que agredida fisicamente, verbalmente várias vezes, né? Mas assim, eu e minha equipe quase fomos agredidos fisicamente, com chutes mesmo, pontapés, prestando assistência à população. Então, é isso que nós queremos? Não é isso que nós queremos. Isso não é de hoje, isso é antigo, né? Isso não está acontecendo só hoje, está acontecendo há muitos anos que isso acontece. Mas nós não podemos permitir que isso continue. Se você não pode mudar o sistema, então você muda o seu núcleo. Você muda você mesmo e você muda o seu núcleo mais próximo. Tenta mudar, né? Tenta conscientizar. Você não consegue mudar o sistema. Agora, no sistema a gente tem maneiras de agir, né, de formas maiores, com ações, né, gigantes, macro, mas isso é conjunto, é interdisciplinar, é multidisciplinar, mas a gente vai a passos lentos, mas vai, que é o que a enfermagem está fazendo hoje. Mas nós podemos fazer no núcleo. Então, se eu não posso mudar um sistema, se eu não posso mudar uma população, se eu não posso mudar um tipo de serviço que é prestado por uma população de uma forma precária, e essa população fica indignada e ela devolve isso em forma de abuso ou de violência, eu não posso mudar isso. Então, eu não posso também continuar nessa situação, eu preciso mudar disso, sair disso e procurar outra coisa para fazer. Porque antes de ser profissional, eu sou uma pessoa. E eu tenho uma saúde física e uma saúde mental para manter. Eu não posso achar que é natural e nem que é romântico eu ficar romantizando, né, o sofrimento. Então, não é bonito sofrer na assistência, não é bonito sofrer na UTI, não é bonito sofrer na emergência, ser xingado, ser pisoteado. Isso não é bonito, gente. Isso é degradante. Isso é degradante, isso é triste, isso é deplorável. Nós não podemos aceitar isso, né? E isso começa em cada um de nós, né? Então, nós podemos fazer o quê? Nós podemos trocar, né, os sentimentos de culpa, não ter tempo para a família, não manter ou não arranjar amigos novos, não fazer novos relacionamentos. A gente pode trocar a desatenção dos nossos chefes, a gente pode trocar a restrição nas nossas criatividades, né, a gente ser tolhido na criatividade ou na autonomia, que a gente vive isso no mundo do trabalho. Então, eu posso trocar todos esses itens aqui, né, rotina enfadonha, escassez de reconhecimento, não ser valorizado, não ser reconhecido, ser abusado ou ser agredido dentro e fora do trabalho. Eu posso trocar isso por isso daqui, ó. Posso trocar. Se eu quiser, eu posso. Eu posso trocar pelo respeito por mim mesma, eu posso trocar para ter mais sentido no meu trabalho, eu posso trocar por ter mais sentido na vida que eu levo, né? E manter relacionamentos mais positivos e tantos outros fatores aí que podem me proteger na minha saúde. Então, a SUS, ela já me ouviu falar isso em outros momentos, né? Eu sempre falo, vamos dar um passo para trás e olhar para nós, olhar para a nossa trajetória, olhar para a nossa história. Aí você fala assim, professor, a gente está no segundo período, né? Estamos no 8º, estamos no 5º, não importa. Você já tem uma trajetória. Você começou a estudar com 3 anos ou 5, e você está hoje, a idade que você está no ensino superior, isso é trajetória, né? Quem que você era criança? Como que você era? Você com certeza já tinha uma relação com cuidado, né? Você já tinha algumas características que te trouxeram para a enfermagem, para a área da saúde. Isso é personalidade, isso é perfil, né? O que você construiu no seu ensino médio? Olha a luta que você passou para chegar na faculdade, né? Olha a luta que você está tendo que travar para estar na faculdade ainda hoje. Isso é trajetória. Então, olha para a sua trajetória, né, e veja, né, quem você se tornou, e se realmente vale a pena você trocar aquelas coisas ruins por essas melhores. Né? Então, eu, uma profissional melhor, uma pessoa melhor, aliás, né, um ser humano, né, com valores, com princípios, né, que preza, né, pelo cuidado, pelo autocuidado e tudo, eu consigo ter uma visão melhor e cuidar melhor do outro. Com uma visão melhor de mim, eu tenho uma visão melhor do mundo, porque se a visão sobre mim já é ruim, gente, é muito difícil, né, eu transformar isso numa visão boa para o outro. É difícil. Se eu não consigo me ver como uma boa pessoa, como uma pessoa que tem qualidades, características bacanas, pontos fortes, pontos positivos, dificilmente eu vou olhar para fora com um olhar bom. É difícil, né? Então eu trago mais uma reflexão, né? O trabalho, ele participa do processo de formação da identidade do ser humano. Harmonia, equilíbrio e autoestima dependem do reconhecimento do esforço que você desempenha. Então, 2 pontos aqui, né? Quando você é pequeno, falando, o que você vai ser quando crescer? Não é isso? Então, você vê que o que você vai ser. Ser
é identidade. Então, a gente, desde pequena, a gente já associa o ser com o que vai fazer, né, profissionalmente falando. Então, para você ter ideia do tanto que o trabalho, ele é imbrincado, né, tanto que ele é entrelaçado na nossa psique, na nossa formação de identidade, de quem eu sou. Quem eu sou e o trabalho, eles estão imbrincados um no outro. Não sou eu que falo isso, são os estudiosos da saúde mental no trabalho, da psicodinâmica do trabalho, que falam isso, que é uma área que eu amo estudar, e eu estudo ainda até hoje, né? Porque, assim, é aquilo que nos faz compreender melhor o trabalho. O trabalho não é ruim, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas a maneira como nós nos relacionamos, né, e como nós nos vemos nele, é que pode não ser legal, né, e a gente não levar de uma forma bacana. Então, não se esqueçam disso. Vocês estão procurando uma carreira, né, uma profissão, vocês estão traçando os seus caminhos nela, e isso passa pela identidade de vocês. Por isso a necessidade que a gente tem de ser valorizado e de ser reconhecido, tá? Principalmente com relação ao nosso desempenho, né, aquilo que a gente desempenha como profissionais. E aí, né, já indo para o final, de fato, aí sim a gente vai agora falar das formas de investir. Agora sim, por que então, né, que a gente teve que fazer esse retorno no valor? Agora não ficou mais fácil da gente olhar para a nossa carreira e falar assim, nossa, então, Cris do céu, agora realmente eu fiquei com vontade. Tomara, né? Espero que vocês tenham ficado com vontade realmente de investir, porque você já tem noção do valor que você tem, né, e do valor que a sua profissão tem, tá? E eu vou passar por esses cinco itens aqui agora. Então, olha só, primeiro passo, defina onde você quer chegar, defina onde você quer ir, o que você quer, que área que você quer atuar, o que você quer fazer. Esses dias, conversando com uma aluna, ela falou assim, não, professora, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou seguir a carreira militar, ela está no terceiro período. E aí eu falei, nossa, que bacana, é tão difícil, né, a gente ver assim, alguém já no começo, já sabendo, né, então, ela já sabe. Então, toda a trajetória dela acadêmica, ela está olhando para isso. Essa é a meta, né? Pode ser que ela mude? Pode ser, no caminho, mas tem que ter uma meta, né? Você quer chegar aonde? Você quer fazer o quê, né, como enfermeiro? Né? O segundo ponto, descubra o que você gosta de fazer, né? Eu acho que ficou em branco aqui, né? Deixa eu voltar aqui só um minutinho. O que você gosta de fazer? Qual que é a área que você gosta de atuar? Quais são as coisas que tá em branco para vocês, gente? Tá em branco? Tem só descobrir o que gosto de fazer e a Eu vou imagem. deixar aqui aumentar, porque quando eu clico, ele muda, para vocês não vai mudar. Então, o que você gosta de fazer, né? Aquilo que dói sua barriga, eu falo, né? Aquilo que seu coração acelera, aquilo que a barriga dói, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de áreas mais analíticas, então eu tenho, né, assim, a gente já descobre isso antes de entrar na faculdade, inclusive, né? Você gosta mais de trabalhar nos bastidores, você gosta mais de analisar as coisas, de verificar, de conferir, né? Tem áreas na enfermagem que são dessa área, por exemplo, controle de infecção hospitalar, auditoria, né? Então, são áreas que você trabalha em bastidor, que você analisa aquilo que foi feito por outras pessoas, né? Que você aponta erros. Tem pessoas que têm perfil analítico, né? Ah, não, Cris, eu gosto de estar na frente das pessoas e falando e conversando com as equipes, isso, aquilo. Você é comunicativo, você é líder, você tem perfil de liderança. Então, tem coisas que você já traz, tá? Claro que tem algumas habilidades que a gente precisa desenvolver, né? O mercado exige, claro, óbvio. Mas tem algumas que já são natas. Isso você precisa olhar. Sabe por quê? Às vezes você é uma pessoa extremamente comunicativa, né? E do povo, extrovertida. E aí você pega e vai para dentro a trabalhar no controle de infecção hospitalar, gente, nada a ver, não é o perfil daquela pessoa. E ela fica ali frustrada, infeliz, não faz um serviço de excelência e fica, né, empatado, 0-0, né? Então, eu costumo falar isso, vamos fazer essa volta, né? Onde que eu quero chegar? Do que eu gosto de fazer? Cris, mas é muito difícil a gente colocar isso, né, o que eu gosto de fazer e ver as necessidades. Eu preciso trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Sim, precisamos, todos nós, né? Mas a gente pode incrementar isso, porque o mercado, gente, ele tem N possibilidades, né? E a área da saúde, né,
ela está aí, de acordo com as últimas pesquisas, nesse ano de 2022, ela é uma das que estão mais em alta, né? Mais em alta. Na verdade, é uma área, a área da saúde, que está entre as cinco áreas mais promissoras, né? Aqui fala das 30 profissões que têm salários melhores, a promissão desse ano para frente, mas, assim, a área da saúde, ela está entre as 5. Então, por quê? Aquela questão do bem-estar, a questão da qualidade de vida, né, da promoção da saúde, ela é o que está em alta hoje. É uma área extremamente promissora. Temos uma outra área promissora, que é a área de gerontologia, né, de saúde do idoso, também que está em alta, né? Então, são áreas que estão em alta, que têm possibilidades maiores, sim, mas tem outras N, né? Nós temos aí mais de 55 especialidades na enfermagem, que vocês já devem saber disso, né? Tem uma resolução do COFEN que fala sobre isso, de áreas que a gente pode atuar. Então, não é por falta de lugar, não é por falta de área, não é por falta de possibilidade, né? Porque nós temos muitas. Basta que nós olhemos para esse mercado e olhemos primeiramente para nós mesmos e para as nossas habilidades, né? E eu coloquei aqui como quarto item, né? Como a quarta forma de investir. Investir em aprendizado contínuo. Então, né, esse termo, né, lifelong learning, nada mais é do que você estar em constante aprendizado. Ah, professor, detesto estudar, não gosto de estudar de jeito nenhum, detesto ler, detesto. Não é isso, tá? Isso aqui está relacionado à busca individual, à busca própria. Você que busca uma coisa que você quer aprender, que você quer ir atrás. Então, eu falo assim, a gente tem que cumprir uma grade na graduação, em qualquer lugar que você tiver, né, mestrado, doutorado, você vai ter que cumprir uma grade, né? Obrigatório, você tem que cumprir aquilo, tem que estudar para poder ter aquele título, ok? Beleza. Mas isso não quer dizer que eu não tenha áreas que eu ame e que eu queira aprender sobre elas. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, tem uma área que você gosta demais. Vai aprender sobre ela. Você vai ver que o seu aprendizado vai ser exponencial. Por quê? Porque você quer, você gosta, você ama aquilo, né? Eu não sei se vocês já viveram isso, mas quando você estuda uma coisa que você ama, que você gosta, um assunto, não estuda, né? Que você aprende, isso agrega não só na sua vida naquela área, como pessoa também, você adquire novas habilidades. E isso amplia a sua visão de mundo. E todas essas coisas te diferenciam perante as outras pessoas, tá? Te diferenciam. Então, numa busca por emprego, por exemplo, isso vai te diferenciar, porque isso vai fazer com que você esteja à frente, porque não é todo mundo que faz isso. Então, assim, essa busca por prazer, né, por querer aprender, por querer buscar, gente, isso é muito bacana. É saudável e é algo que realmente faz a diferença na nossa vida. Aqui também eu vou deixar aqui aberto. Como quinto item, né, que seria o quê? Tenha um mentor. Quem que é esse mentor? Gente, qualquer pessoa que esteja na sua frente em termos de experiência. Então, aqui pode ser, né, os pais, podem ser os professores, né, às vezes é um chefe, às vezes é um líder, né, às vezes é um líder da sua comunidade, às vezes é um amigo, um tio, não sei, alguém, um primo, sei lá quem. A gente precisa ter alguém que tenha experiência em algumas áreas da nossa vida, que esteja um pouquinho à frente de nós, para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar um norte, né? E na área profissional, da mesma forma. Às vezes você até tem muitos anos de vida já, mas você não domina uma área que uma pessoa mais nova domina. Ele pode ser seu mentor também. E vice-versa, né? Às vezes vocês são da mesma faixa etária, já viveram algumas coisas parecidas, mas o seu colega viveu mais coisas, a vida dele é mais sofrida, ou ele viveu mais coisas. Ele é um mentor, às vezes você vem sem você saber. Então, aquela pessoa que viveu algo além do que você já viveu, né, que está um pouquinho à frente naquela área, ela pode ser um mentor para você. Então, eu dou essa orientação para vocês como alunos e depois como carreira, né, como profissionais já no mercado e tal. Não deixe de ter alguém que você possa pedir orientação, tá? Isso na sua vida como um todo, não deixe. Isso não é moda, isso não é a época. Nós precisamos disso. Talvez nessa época que nós vivemos, nós estejamos precisando mais. Porque por causa do contexto que nós estamos vivendo, do contexto psíquico, do contexto social. Talvez daqui 20 anos atrás não precisava, mas hoje precisa. É por causa do contexto. Então não viva só. Compartilhe com alguém, nem que seja com mais uma pessoa da sua confiança. As suas inseguranças, suas incertezas, suas dúvidas, né? Às vezes é um professor que você tem liberdade. Tenha, tá? Porque isso é extremamente importante. Isso é relevante, isso faz diferença no seu desenvolvimento, não só como profissional, né, mas como pessoa também, tá?
E eu queria passar aqui o trechinho desse filme, né, que vocês já devem ter ouvido falar, ou que já assistiram, né, do King Richards, que é a história das irmãs Williams, e eu vou passar esse videozinho aqui para vocês, tá? A gente já está terminando. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês do vídeo. Já vou passar aqui, só um minutinho. Cristiane, enquanto você organiza aí, eles estão solicitando seu contato para que você possa deixar e, se puder, disponibilizar o material também. Aí depois a gente conversa. Tá bom. Ok. É um aprendizado, né, Cristiane? Me emocionei aqui, eu me emociono toda vez. Deixa eu concluir aqui com vocês, gente. É isso aí, né? É assim, veja de onde você veio, né? Quem você é, de onde você veio. Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, pessoal, para concluir, né, eu trouxe ainda mais esse trecho, né, desse livro dessas autoras aqui de Goiânia que eu comentei no começo. É fundamental que o trabalhador sinta que o seu trabalho é reconhecido, tanto para a chefia ou pela clientela, que é o reconhecimento vertical, quanto pelos seus pares, que é o reconhecimento horizontal. Então, o reconhecimento ele é a base, né, nas relações de trabalho. A retribuição simbólica conferida pelo reconhecimento é o que dá sentido ao trabalho. Contribui para a formação da identidade e o sentimento de realização pessoal. Isso segundo Dejurs, que é o Christophe Dejurs é um dos estudiosos nessa área de psicodinâmica do trabalho, adoecimento mental, saúde mental, ele fala muito sobre isso. Se o reconhecimento não existe, os sujeitos devolvem estratégias defensivas para evitar a doença mental com sérias consequências para a organização do trabalho. É o que a gente vê, né? A consequência, né, o adoecer mentalmente no trabalho hoje, é só uma consequência de toda essa falta que houve anteriormente, né? E que ela é construída desde os primórdios, né, conosco mesmos, né, a partir de nós mesmos, tá? Então, olha, eu me proponho a conversar mais com vocês, né, continuar essa conversa em outros contextos, né, em outros momentos. Deixa aí para vocês meus contatos que vocês pediram, o meu Instagram, o e-mail também, caso alguém queira conversar, né, mais particularmente, ou o WhatsApp também está à disposição. E eu tenho um e-book, né, que ele fala justamente sobre o guia de carreira, ele é um guia, na verdade, né, de um plano de carreira na enfermagem, como você fazer seu plano. Eu estou com ele disponível na Hotmart, e estou com ele aqui hoje para sortear para um dos comentários melhores que tiver lá no meu Instagram, tá? Então, assim, né, eu nem comentei com a Sui, se a Sui me permite, hein, Sui? Eu trouxe esse brinde para os meninos, né? Assim, vai lá no meu perfil, né? Me siga lá nas redes sociais, marque 3 amigos e comente se realmente teve algum insight, né? Se alguma coisa saltou hoje para você nessa manhã, se teve alguma novidade para você. Se não teve, ok. Mas se teve alguma coisa que, poxa, eu não tinha pensado nisso, escreve lá, né? E aí, eu vou ler os comentários e eu vou dar o e-book para aquele comentário que for assim, né? Que a pessoa fala, nossa, isso aqui para mim foi realmente transformador, né? Então, eu estou disponível, tá, para conversas, pode me chamar no direct que eu converso mesmo. E lembre-se sempre disso, o valor de vocês deve estar acima de qualquer coisa, o valor próprio. Tá? Eu sou uma mulher negra, né? Eu sou uma mulher preta. Não levanto isso como bandeira, porque eu acredito que antes de ser preta eu sou pessoa, mas isso precisa ser dito. E eu vou dizer para vocês aqui um relato pessoal. Se eu fosse olhar isso, as dificuldades que eu tive, né, na infância, pobreza, né, falta de oportunidade, escola pública, tudo, eu não teria ido para onde eu fui. Eu não teria estado onde eu estive, né? Não estaria hoje também onde eu estou, fazendo o que eu faço, não estaria. Então, é por conta disso, do meu valor próprio, dos meus valores pessoais, né, das minhas crenças, é que eu estou aqui falando para vocês, né, tentando melhorar um pouco mais aí na formação, agregar na formação de outros profissionais como vocês. Então, pense nisso, tá? Você tem o seu valor, você tem sim. Reconheça-o e coloque-o diante da sociedade e não aceite nada menos que isso, porque com certeza cada um de nós tem o seu papel para cumprir aqui nessa terra, tá bom?
Beijo grande para vocês, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sui, por essa oportunidade de estar com vocês nesse manhã. E siga à disposição dos queridos, tá bom? Cristiane, obrigada. A professora Sui explicou aqui no chat, precisou se ausentar para resolver uma situação aqui da universidade, Sim. e já pediu para te agradecer. Então, nós agradecemos muito, os comentários aí no chat são de muitos elogios, tá? Uma palestra maravilhosa. Obrigada. Eu sou dessa área também, da saúde do trabalhador, meu mestrado foi nessa área. Bacana. E, assim, um congresso de saúde mental do trabalhador, ali no Oliveiras Place, o Dejurs estava, então, assim, foi, assim, muito bom, sabe? A Alessandra Demito, que você citou aqui, foi nossa professora aqui. Olha que bacana. Curso de psicologia. Então, assim, é uma área que eu também sou apaixonada. E você contribuiu muito, e eu tenho certeza que esse e-book vai... nossa, vai ter realmente, assim, muitos comentários maravilhosos, tá? É a proposta. Bom dia a todos, muito obrigada. Obrigada. Alunos, lista de presença, nome e matrícula no chat, tá? Bom dia a todos, obrigada pela participação. A respeito do material, eu vou solicitar, tá? E aí eu passo as informações. Bom dia.